O casamento espiritual é um dos trabalhos espirituais mais poderosos para resolver problemas em um casamento que está passando por crise, rotina, insegurança e outros problemas. Por isso, é um dos mais procurados no Espaço Recomeçar por casais que estão à beira da separação. Eu sou a Fabi Piffer do Espaço Recomeçar e no vídeo de hoje eu vou ler o depoimento emocionante de uma consulente que nos procurou exatamente nessa situação, com um casamento completamente fragilizado. Acompanhe essa história. Eu vou começar dizendo que a consulente nos autorizou a contar a sua história e que os nomes foram alterados para manter o sigilo e a privacidade da nossa consulente, tá? Vamos chamá-la de Ana, tá? E seu marido de Marcos. Agora eu vou ler o depoimento que ela nos enviou. Olá, equipe do Espaço Recomeçar, Fabi e Michael. Espero que o meu depoimento ajude outras pessoas que também estão passando pelo que eu passei. A minha história com Marcos começou em 2004, quando nos casamos e tivemos nosso primeiro filho. Nosso relacionamento sempre foi muito tranquilo. Eu sou uma pessoa mais caseira e Marcos também. Em 2009 tivemos nosso segundo filho e o nosso casamento continuava firme e forte. Com quase 20 anos de casados, nosso relacionamento foi aos poucos caminhando para a monotonia, para a rotina e para a falta de interesse. A gente não saía para passear, não íamos ao cinema ou ao shopping juntos. Nós não tínhamos tempo de qualidade juntos. Em casa também estávamos cada vez mais distantes um do outro. As nossas brigas começaram justamente por causa desse distanciamento. Eu comecei a entrar em desespero, porque eu não conseguia mais reconhecer o meu casamento. Eu não conseguia acreditar que parecíamos dois estranhos morando sob o mesmo teto. Por causa desse desespero, eu briguei muito para que as coisas mudassem. Disse coisas que eu não devia, cobrei ele e critiquei a atitude de Marcos, mas sem perceber que eu também cometi erros. De repente, nós estávamos brigando por qualquer motivo. Era um misto de insatisfação com mágoa, decepção, angústia e infelicidade. Muitas das vezes, eu nem sabia o motivo da briga, mas a gente continuava discutindo e se ofendendo. Chegamos a um ponto em que a nossa relação estava completamente desgastada. Não era mais só a rotina ou a falta de interesse. A nossa convivência se transformou em brigas, discussões, ofensas, desentendimentos. Estava muito difícil conviver dentro do meu relacionamento. Se antes eu reclamava que ele estava distante e que nós dois não tínhamos mais momentos juntos, isso ficou ainda pior depois que as brigas começaram. Ficamos quase 6 meses sem ter nenhuma relação sexual, sem carinho, sem beijos e sem palavras amorosas. Parecia uma separação, só que sem ter se separado definitivamente. Foi aí que eu comecei a me questionar se eu queria mesmo continuar com Marcos. Eu pensei, será que vale a pena manter uma relação na qual eu me sinto infeliz? Será que vale a pena lutar por um homem que parece nem se importar com o nosso casamento? Pensei muito sobre isso e até comecei a planejar o divórcio. Como seria a questão dos nossos filhos, como eu iria contar para os nossos familiares e até onde eu iria morar, pois eu não suportava a ideia de continuar no mesmo lugar onde eu vi o meu casamento acabar. Mas tudo mudou quando eu fui arrumar uma gaveta do meu quarto e encontrei o álbum de fotografias do nosso casamento. Nossa, aquilo para mim foi o start que eu precisava para lutar pelo meu casamento. Eu simplesmente caí em prantos enquanto folheava o álbum. O nosso casamento foi sem dúvida um dos dias mais felizes da minha vida. E cada vez que eu passava uma foto daquele álbum, eu me lembrava dos motivos que me fizeram jurar que eu estaria com Marcos na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Então, eu não tive mais dúvida do que eu queria. Eu queria o meu Marcos de volta, feliz, amoroso, carinhoso, sorridente como ele era. E eu queria também ser como eu era, uma esposa feliz, apaixonada, alegre, carismática. Eu definitivamente esqueci aquela ideia de me separar e comecei a me concentrar em salvar o meu relacionamento. Comecei a procurar por informações sobre o que fazer para salvar um casamento em crise, até que eu encontrei um artigo no site do Espaço Recomeçar sobre casamento em crise que dizia: se ainda existe amor, vale a pena lutar pelo bem do seu relacionamento.
Eu já estava convencida de que tinha que lutar pelo meu amor. Mas quando eu vi essa frase, eu soube que Deus estava falando comigo, que Ele queria que eu continuasse firme em meu casamento. Foi no site do Espaço Recomeçar também que eu descobri sobre os trabalhos espirituais, sobre como eles poderiam mudar a vida amorosa e que poderiam salvar o meu casamento, mesmo com todas as dificuldades que estávamos passando. Eu me convenci de que eu deveria fazer uma amarração amorosa. E então, agendei a minha consulta espiritual e conversei com o Maicon Paiva pela primeira vez. O atendimento foi excelente, eu agradeço toda a equipe do Espaço Recomeçar e principalmente ao Maicon por ter sido tão honesto, acolhedor e sincero comigo desde o início. Durante a minha consulta, eu falei que eu desejava fazer uma amarração amorosa, porque eu estava convencida de que essa era a solução ideal para o meu problema. Mas Maicon me orientou que no meu caso, a melhor opção seria o casamento espiritual, um trabalho espiritual que eu não conhecia muito a respeito. Fiquei um pouco insegura sobre isso, mas eu confiei em Maicon, pois ele me passava muita confiança e seriedade. Eu pedi para que Maicon fizesse o trabalho espiritual e aguardei pelos sinais como ele me orientou a fazer. Ao longo do trabalho, eu ia conversando com Maicon para contar o que estava acontecendo e saber o que fazer também, porque eu não queria colocar tudo a perder. Eu fiquei um pouco ansiosa no início, mas a cada mudança que ocorria, eu ficava mais esperançosa e otimista. A primeira mudança que eu percebi foi no horário que ele chegou em casa um dia depois de fazer o trabalho espiritual. Ele chegava em casa por volta das 8 horas da noite e sempre dizia que tinha muito trabalho e que não conseguia mais sair mais cedo. Eu sabia que era uma desculpa para não ter que passar mais tempo em casa. Mas com o casamento espiritual, ele passou a chegar em casa às 18 horas. E eu já fiquei feliz demais por isso. Essa pequena mudança mostrou para mim que ele ainda se importava com o nosso casamento. Então eu aguardei pacientemente, sem forçar a situação. Quase uma semana após o casamento espiritual, ele começou a ser mais gentil, a cuidar melhor dos nossos filhos e a se preocupar de verdade com o nosso lar. Parecia aquele antigo Marcos pelo qual me apaixonei. Mas a certeza de que o casamento espiritual deu certo veio quando ele me abraçou sem motivo algum, apenas para demonstrar o seu carinho e amor. A partir daí, eu não tive dúvidas de que fiz a escolha certa e de que tudo ia ficar bem. A nossa aproximação ocorreu assim, com calma, gentileza e tranquilidade. Foi algo natural, tranquilo, como o nosso casamento costumava ser no início. Depois de todas essas mudanças, é como se toda aquela parte ruim do casamento nunca tivesse acontecido. E não foi só o Marcos que mudou, eu senti essas mudanças em mim também. Eu fiquei muito mais compreensiva, calma e empática. Parei de brigar por qualquer coisa, de criticar ele o tempo todo e de fazer cobranças. Eu acredito que essas atitudes que eu tive contribuíram muito para que o nosso casamento quase acabasse. Hoje eu posso deixar o meu depoimento de como a espiritualidade mudou a minha vida e a da minha família. Eu sou uma pessoa realizada, feliz e apaixonada pelo meu marido, assim como ele é um marido e um pai muito dedicado à nossa família. Tudo graças a Maicon Paiva e ao casamento espiritual que ele fez para salvar o meu casamento. Quero agradecer ao Espaço Recomeçar por esse trabalho incrível e ao Maicon por dedicar a sua vida a ajudar pessoas como eu. Ana, querida, obrigada por nos enviar o seu depoimento e contar essa história tão emocionante. Nós ficamos honrados em poder fazer parte da sua história e de saber que o Espaço Recomeçar fez a diferença na sua vida. Se você quiser saber mais sobre a consulta espiritual e outros trabalhos espirituais que realizamos no Espaço Recomeçar, eu convido a você a conhecer o nosso site. Lá você encontra muitos conteúdos interessantes sobre relacionamentos e espiritualidade. Vou deixar o link para acessar o site na descrição desse vídeo. E se quiser conferir mais depoimentos como esse, eu vou deixar aqui nos cards alguns depoimentos bem legais. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo.